Amigo torcedor vascaíno, a temporada de 2026 já começa pegando fogo para o nosso Vascão e as expectativas não poderiam ser maiores. A diretoria cruzmaltina vem trabalhando nos bastidores para montar um elenco de respeito, trazendo reforços que prometem elevar o nível do time. E não estamos falando de qualquer pacote de jogadores, mas de nomes que realmente podem fazer diferença dentro de campo e transformar o sistema ofensivo do Vasco em um verdadeiro pesadelo para os adversários. A movimentação do mercado mostra que o clube está de olho em oportunidades e não mediu esforços para garantir atletas com experiência, qualidade técnica e potencial de crescimento. O torcedor pode começar a sonhar, porque a colina histórica tende a receber reforços de alto nível, capazes de disputar títulos e trazer emoção a cada partida. Um dos primeiros assuntos que chama a atenção é a renovação de contrato do meio-campista Guilherme Estrela. O Vasco se adiantou para garantir a permanência de um jogador que é uma das promessas da base, mesmo que ainda não tenha se firmado completamente no time principal. O novo vínculo contratual será de 2 anos, com possibilidade de extensão por mais um ano através de metas específicas. Essa renovação mostra o planejamento da diretoria em valorizar e investir em atletas que já conhecem a filosofia do clube e têm potencial para crescer dentro do elenco. Estrela terá a chance de evoluir, ganhar ritmo e, quem sabe, finalmente traduzir o talento que chamou atenção desde as categorias de base em atuações consistentes pelo profissional. Enquanto isso, o Vasco segue com força total no mercado e está muito próximo de concretizar contratações importantes, como a do atacante Brenner e do colombiano Hinestrosa. O Brenner, que recentemente atuou na Major League Soccer, teve desempenho de destaque no semestre final de 2025, marcando 6 gols em 10 partidas e ainda contribuindo com uma assistência. Ele chega ao Rio de Janeiro para exames médicos e assinatura de contrato após algumas negociações com o clube italiano Udinese, que exigiu garantias financeiras para liberar o jogador. O que impressiona é que a chegada do Brenner atende a um pedido direto do técnico Fernando Diniz, que já trabalhou com o atleta e conhece de perto suas qualidades. A expectativa é que ele entre no elenco para suprir a saída de Pablo Veríssimo e eleve o nível do ataque cruzmaltino, oferecendo velocidade, movimentação e faro de gol. Já Hinestrosa é um jogador que também chama a atenção pela história e experiência, mesmo com apenas 23 anos. O colombiano tem passagem por clubes importantes, incluindo a base do Palmeiras, experiências no futebol mexicano e norte-americano, além de ter se destacado no Atlético Nacional desde 2024. Ele é reconhecido por sua capacidade técnica, maturidade tática e poder de decisão em momentos importantes, como na Libertadores do ano passado. A negociação com Hinestrosa envolveu uma disputa direta com o Boca Juniors, que buscava a contratação do jogador desde dezembro. No entanto, o Vasco apresentou uma proposta mais vantajosa financeiramente ao Atlético Nacional e um projeto esportivo mais atraente para o atleta, conseguindo convencê-lo a vestir a camisa cruzmaltina. A expectativa é que ele desembarque no Rio nos próximos dias para assinar o contrato e se juntar ao elenco. A chegada desses 2 reforços promete transformar o setor ofensivo do Vasco. Com Brenner e Hinestrosa, o time ganha alternativas de velocidade, finalização e poder de decisão, tornando-se mais competitivo e versátil. Além deles, o elenco já conta com nomes de peso como Ryan, André Gomes e Nuno Moreira,
que juntos com os novos atacantes formam um conjunto capaz de disputar espaço com praticamente qualquer time do futebol brasileiro, exceto talvez Flamengo e Palmeiras. A Colina Histórica, portanto, começa a temporada com um ataque que desperta admiração, não apenas pela qualidade individual, mas também pelo potencial coletivo, refletindo o planejamento estratégico da diretoria em entregar ao técnico Fernando Diniz opções de sobra para montar o time ideal a cada partida. O trabalho do diretor executivo Edmar Lopes tem sido fundamental para que essas contratações aconteçam. Ele vem acompanhando o mercado sul-americano com atenção, identificando oportunidades e garantindo jogadores que se encaixam no perfil do Vasco e nas necessidades do técnico. Essa movimentação demonstra que a diretoria não está apenas reagindo às saídas de atletas, mas construindo uma equipe estruturada, com planejamento e visão de longo prazo. A escolha de Brenner e Hinestrosa, por exemplo, mostra cuidado em equilibrar juventude, experiência e qualidade técnica. Elementos essenciais para um ataque que precisa produzir gols e contribuir para o sucesso do time na temporada de 2026. Além dos reforços já quase confirmados, o Vasco continua atento a outras possibilidades no mercado. Surgiram informações sobre o interesse no zagueiro Adrielson, que atua nos Emirados Árabes, e no volante Vinícius Souza, atualmente no Wolfsburg. Embora essas negociações apresentem desafios, principalmente pelo alto valor de mercado desses atletas, a movimentação do Vasco mostra que o clube está buscando reforços estratégicos para todas as posições. O foco continua sendo reforçar o elenco de forma equilibrada, trazendo jogadores que possam agregar qualidade imediata ao time, mas também pensando no futuro, garantindo que o clube siga competitivo e estruturado em todas as frentes. O torcedor pode, portanto, começar a se animar, porque a Colina Histórica vai contar com um elenco muito mais competitivo e entrosado. A temporada de 2026 promete surpresas e emoções, com um Vasco que reforça sua base, investe em jovens talentos e ainda consegue trazer atletas experientes e de qualidade técnica comprovada. Com essa combinação, o Cruz Maltino inicia o ano com um ataque de respeito, pronto para brigar por títulos e elevar o nível de cada partida disputada, mostrando que a diretoria e a comissão técnica estão totalmente comprometidas em entregar um futebol de alto padrão para o torcedor. Com tudo isso, fica claro que o planejamento do Vasco não é apenas pontual, mas sim parte de uma estratégia maior de construção de um time forte e competitivo. A chegada de Brenner e Hinestrosa é apenas a ponta do iceberg de um trabalho que vem sendo feito há meses, analisando o mercado, identificando oportunidades e garantindo que os reforços cheguem com qualidade e afinidade com o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. O Vascão começa 2026 com muita ambição, equilíbrio no elenco e uma expectativa gigante de que a temporada será marcada por atuações vibrantes e resultados expressivos, elevando a moral do torcedor e reforçando o respeito pelo clube no cenário nacional. Seguindo no mercado, amigo torcedor vascaíno, o Cruz Maltino continua atento a oportunidades que possam fortalecer o elenco de forma estratégica. Apesar das chegadas quase confirmadas de Brenner e Hinestrosa, a diretoria não para de analisar o cenário nacional e internacional em busca de atletas que possam agregar ainda mais qualidade. O objetivo é montar um time equilibrado,
capaz de manter alto nível técnico em todas as posições e oferecer ao técnico Fernando Diniz opções para ajustar o time em diferentes situações de jogo. E é exatamente nesse ponto que entra o interesse em outros nomes que, embora ainda estejam em fase de avaliação, mostram a ambição do clube em não apenas repor, mas reforçar de verdade cada setor do time. Uma dessas possibilidades envolve o volante Vinícius Souza, atualmente no Wolfsburg. O jogador, revelado pelo Flamengo, é jovem, talentoso e tem apenas 26 anos, mas já acumula experiência internacional em uma liga competitiva. A diretoria do Vasco estuda a possibilidade de contratá-lo por empréstimo, mas a negociação se mostra complexa devido ao alto valor de mercado do atleta e ao contrato longo que ele possui com o clube alemão, que vai até 2030. Mesmo com o interesse do jogador em retornar ao futebol brasileiro, a liberação não será simples. A negociação depende de acordo financeiro vantajoso e de planejamento estratégico. Para que o Vasco possa contar com ele sem comprometer o orçamento do clube, mas, se realizada, a chegada de Vinícius Souza traria mais força e criatividade ao meio-campo cruzmaltino. No lado defensivo, o Vasco também mantém atenção a oportunidades que possam reforçar o setor, principalmente pelo lado esquerdo, já que a equipe já conta com Cuesta e Saldívia para uma ala direita. O nome do zagueiro Adrielson surgiu nas últimas horas, mas a avaliação interna indica que, nesse momento, ele não é prioridade, pois atuaria na lateral direita e o Vasco já tem opções consolidadas. Mesmo assim, a sondagem demonstra que a diretoria está atenta a possibilidades de mercado, estudando diferentes cenários e avaliando atletas que possam se encaixar no planejamento do time. O importante é que cada movimento seja feito de forma estratégica, sem comprometer o equilíbrio financeiro e técnico do elenco, garantindo que as contratações realmente agreguem valor ao cruzmaltino. Enquanto isso, o torcedor vascaíno pode começar a se entusiasmar com a profundidade que o elenco começará a apresentar. Com Brenner no ataque, Hinestrosa como alternativa jovem e talentosa, e nomes consolidados como Rayán, André Gomes e Nuno Moreira, o time já apresenta um repertório variado de atacantes que podem decidir partidas. A diretoria, com visão de futuro, busca também reforçar o meio-campo e a defesa de forma equilibrada, garantindo que o Vasco não dependa apenas da criatividade dos atacantes, mas tenha um sistema sólido capaz de sustentar resultados positivos ao longo da temporada. Essa construção de elenco mostra maturidade na gestão e planejamento, elevando a expectativa para um ano repleto de competições e desafios. O planejamento cruzmaltino vai além de apenas preencher lacunas no elenco. A ideia é montar um time competitivo para 2026, mas com visão de continuidade, garantindo que o clube mantenha estrutura sólida e atletas que possam evoluir dentro do clube. A diretoria segue observando o mercado e sondando nomes que, mesmo jovens, possuam experiência suficiente para contribuir imediatamente. Além disso, há uma preocupação em manter equilíbrio financeiro, oferecendo contratos sustentáveis e garantindo que o clube não comprometa seu orçamento em negociações arriscadas. Essa abordagem mostra que o Vasco não está apenas reagindo ao mercado, mas se antecipando, garantindo que as oportunidades sejam aproveitadas antes da concorrência. Outro ponto importante nesse planejamento é o foco na integração dos novos reforços. Tanto Brenner quanto Hinestrosa chegam para somar ao elenco, mas também para se adaptar ao estilo de jogo implementado por Fernando Diniz.
O técnico já conhece o potencial de ambos os atletas, especialmente Brenner, com quem já trabalhou anteriormente, e pretende utilizar suas qualidades para criar um sistema ofensivo dinâmico, com movimentação constante, troca de posições e capacidade de pressionar a defesa adversária. Hinestrosa, por sua vez, traz versatilidade e poder de decisão, além de experiência internacional, que pode ser fundamental em competições continentais. Essa combinação promete elevar o nível do Vasco e oferecer alternativas táticas que surpreendam adversários. Além do setor ofensivo, a diretoria também mantém atenção a possíveis oportunidades no meio-campo defensivo e no sistema defensivo, garantindo que o elenco tenha profundidade suficiente para enfrentar uma temporada longa e exigente. O interesse em Vinícius Souza, por exemplo, mostra que o clube busca reforços estratégicos, considerando a qualidade do jogador e sua capacidade de contribuir em diferentes momentos do jogo. Mesmo que a negociação seja complexa, o fato de o Vasco avaliar essas possibilidades indica maturidade e ambição, reforçando que o planejamento não se limita às contratações já concretizadas, mas busca constantemente aprimorar o time. O torcedor, portanto, pode começar a se preparar para um ano de grandes emoções, com o Vascão mostrando que tem força para disputar em alto nível. Com o elenco quase completo, a combinação de juventude, experiência e qualidade técnica promete render partidas emocionantes, gols, jogadas criativas e muita competitividade. A diretoria está atenta. O técnico Fernando Diniz já sabe como utilizar cada peça e os atletas se preparam para entrar em campo com ambição e foco, garantindo que o Vasco inicie 2026 com um ataque poderoso, um meio-campo sólido e uma defesa equilibrada, capaz de enfrentar qualquer adversário. A perspectiva é clara. O Cruz Maltino chega forte, competitivo, e com o elenco à altura das expectativas de sua torcida apaixonada. Com isso, fica evidente que o Vasco não está apenas reforçando o elenco, mas construindo uma equipe estruturada para a nova temporada. Cada movimento de mercado, cada negociação e cada planejamento visam colocar o clube em posição de protagonismo, tanto no Campeonato Carioca quanto em competições nacionais e internacionais. A chegada de Brenner e Hinestrosa, as sondagens por Vinícius Souza e a atenção a oportunidades defensivas mostram que o clube pensa grande e atua de forma estratégica. O torcedor, então, tem motivos para acreditar. O Vascão de 2026 promete um futebol vibrante, emocionante e competitivo. Com o elenco preparado para enfrentar qualquer desafio e manter viva a tradição e a história do Cruz Maltino. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Correm rumores nos bastidores do futebol brasileiro de que o Vasco da Gama pode estar preparando uma contratação de impacto que deixaria os torcedores em êxtase. Segundo especulações que circulam com força, o clube já teria resolvido questões com o Fluminense e estaria muito próximo de acertar com ninguém, menos que Givanildo Vieira de Souza, mais conhecido como Hulk. Hulk, famoso por sua força física e potência nas jogadas, atualmente brilha no Atlético Mineiro, encantando torcedores com arrancadas fulminantes e finalizações precisas. Sua trajetória começou ainda aos 12 anos, nas categorias de base do Vitória, clube que viu nascer o talento que viria a se tornar uma referência do futebol brasileiro. Ao longo da carreira,
Hulk construiu reputação de jogador explosivo e decisivo, capaz de transformar partidas com sua presença em campo. O Vasco, tradicionalmente conhecido por combinar ambição e ousadia, parece prestes a dar um golpe de efeito se esses rumores se confirmarem. As negociações com o Fluminense, ainda envoltas em sigilo, teriam aberto caminho para a chegada do atacante, o que poderia mudar completamente o panorama do elenco e acender expectativas nos torcedores. Nas redes sociais, fãs já especulam como a velocidade e a força de Hulk poderiam reforçar o ataque do time e alterar a disputa do Campeonato Brasileiro. Fontes próximas às negociações afirmam que os detalhes financeiros e contratuais estão sendo cuidadosamente analisados. Caso o acerto se concretize, o Vasco não estaria apenas contratando um jogador, mas sim uma peça capaz de decidir jogos praticamente sozinho, um atleta que impõe respeito a defensores e torcida. Apesar de nada ter sido oficialmente confirmado, a simples possibilidade de Hulk vestindo a camisa cruz-maltina já provoca uma onda de entusiasmo. Se a transferência realmente acontecer, ou se permanecer apenas como especulação, ela mostra a tendência dos clubes brasileiros de buscar contratações de peso para fortalecer suas equipes. O Vasco parece apostar em unir tradição com potência moderna, e Hulk, com sua experiência e força física, se encaixa perfeitamente nesse perfil. Nas próximas semanas, qualquer movimentação poderá mexer com o campeonato e reacender a eterna discussão. Será que um único jogador pode mudar o destino de um time? Por enquanto, resta aos torcedores apenas observar, esperar e imaginar o impacto que Hulk poderia trazer ao Vasco da Gama, caso o rumor se torne realidade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!